Dando continuidade ao vídeo anterior, introdução ao sistema nervoso autônomo, nesse vídeo eu vou tratar das ações do sistema nervoso autônomo, ou seja, eu vou apresentar aqui os principais aspectos fisiológicos desses dois sistemas, simpático e parasimpático, em diversos tecidos do nosso corpo. Tá? Então isso é fundamental para que depois a gente entenda o que as drogas promovem nesses mesmos locais. Então vamos lá, nós vimos que o sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Eu vou colocar aqui nos slides as ações do simpático destacado em azul e as do parasimpático destacadas em vermelho. E vou fazer isso nos principais órgãos que tem aí uma ação fisiológica importante que depois vai ter alguma influência farmacológica também, são importantes no aspecto farmacológico. Então vamos lá. É importante para que você entenda e decore quais são as principais ações desses dois sistemas, a gente colocar uma situação limite, ou seja, quando você está numa situação de perigo, de extremo estresse, nessa circunstância, como já falei no vídeo anterior, nosso sistema simpático fica muito mais ativo do que o parasimpático. Então, se você lembrar as ações que acontecem, como que o seu organismo reagiu numa situação dessa, porque todo mundo já passou por algo parecido, mesmo que seja um pequeno susto. Então, nessas ocasiões, o seu sistema simpático está mais atuante. Então, se você lembrar o que aconteceu, o que acontece com o organismo de uma pessoa nessa situação, você já sabe as ações principais do sistema simpático. E como em vários pontos o parasimpático tem uma ação inversa, você, por dedução, também saberá quais são as ações do parasimpático nos mesmos locais. Então vamos lá, começando pelo coração. Todo mundo sabe que quando se toma um susto, o coração dispara, né? Então o que acontece? O seu sistema simpático libera a noradrenalina ali no coração, que vai ativar receptores beta-1 adrenérgicos, como eu falei no vídeo passado, os receptores adrenérgicos. E isso vai causar um aumento da frequência e da força de contração do miocárdio. Então o coração não apenas vai acelerar, como vai contrair com mais força. Então isso vai causar um aumento da atividade cardíaca, né, como eu estou dizendo. E se o coração está trabalhando mais, o volume de sangue do coração que vai ser ejetado pelo coração também vai aumentar. Isso nós damos o nome de débito cardíaco. Então vai haver um aumento do débito cardíaco. E como veremos nos próximos vídeos, a nossa pressão arterial ela é definida, pode ser, né, definida pela resistência vascular periférica vezes o débito cardíaco. Então é o produto da resistência vascular periférica e o débito cardíaco. Se então há um aumento do débito cardíaco, consequentemente vai haver um aumento da pressão nesse momento. Sabendo o que o simpático faz, fica fácil deduzir o que o parasimpático vai fazer. Vai fazer o inverso. Diminui a frequência e a força de contração do miocárdio e, portanto, diminui o débito cardíaco. Bom, nas vias respiratórias, traqueia, brônquios, bronquíolos, o que o simpático vai fazer? Ele vai dilatar os brônquios. Então é lógico que numa situação dessa, se você tiver que sair correndo, por exemplo, é importante que a sua respiração esteja no melhor do seu momento. Então vai haver a dilatação das vias respiratórias. Isso acontece devido à ativação de receptores beta-2 adrenérgicos. Se o simpático dilata os brônquios, para captar mais oxigênio, depois a gente vai falar mais sobre isso, o parasimpático vai fazer o inverso. Ele vai contrair os brônquios e, além de contrair os brônquios, ele também aumenta a secreção de muco. Então é óbvio que numa situação de luta ou fuga é o simpático que tem que predominar. E nos vasos sanguíneos, como vocês estão vendo aqui, só existe a terminação nervosa do simpático. O que vai diferir é a ação do sistema, do tipo de vaso sanguíneo que vai acontecer com os vasos sanguíneos em diferentes regiões do corpo. Então, por exemplo, os vasos sanguíneos da pele, das mucosas e da região esplâncnica, aqui no abdômen, na região ali do intestino, do estômago, os vasos sanguíneos desses tecidos vão contrair. Então você já deve ter visto, né, as pessoas falarem quando tomou um susto, ficou pálido, deu um frio na barriga.
Então, por quê? Porque os vasos sanguíneos da pele, das mucosas, da região aqui abdominal, os vasos sanguíneos vão contrair. Então, o fluxo de sangue para essa área vai diminuir. E por que esses vasos contraem? Porque nesses vasos sanguíneos existem receptores alfa-1 adrenérgicos que, quando ativados, promovem a contração desses vasos. Já os vasos sanguíneos do músculo esquelético vão dilatar. Porque nesses vasos não tem receptores alfa-1, mas sim beta-2. E o beta-2, quando ativado, relaxa a musculatura lisa ali dos vasos sanguíneos e esse vaso sanguíneo vai se dilatar. Então observem que numa situação dessa, o nosso próprio organismo vai provocar aqui uma situação em que o sangue vai se direcionar muito mais para o músculo esquelético do que para outras áreas do corpo. Porque é justamente o músculo que vai precisar de mais sangue, receber mais sangue, porque é o sangue que vai trazer oxigênio, que vai vir mais, porque as vias respiratórias estão dilatadas, e também vai trazer mais glicose, porque esse músculo vai precisar trabalhar mais. Então o corpo ele está preparando o seu músculo para ter um melhor desempenho, em detrimento de outras áreas do corpo que não vai precisar de receber tanto sangue no momento desse. Tá? E já que eu falei de glicose, o músculo vai precisar de mais glicose para poder trabalhar melhor, ter um melhor desempenho. Quem vai se encarregar de promover uma maior oferta de glicose para o músculo principalmente, porque é para onde o sangue está indo em maior concentração? É o fígado. Então, o sistema simpático lá no fígado vai promover duas ações. Ele vai estimular, aumentar a glicogenólise e vai diminuir a glicogênese. Vou explicar melhor. O que é glicogênese? Quando nós nos alimentamos, logo após uma refeição, a nossa glicemia aumenta bastante, ultrapassa os valores considerados normais. Porém, se você não for diabético, depois de no máximo 2 horas, essa glicemia já se estabilizou, voltou ao normal. O que aconteceu com aquela glicose toda que estava no sangue? Ela vai ser armazenada, essa glicose vai ser armazenada em forma de glicogênio. Um dos locais onde ela vai ser armazenada é no fígado. Então, essa conversão de glicose em glicogênio, nós damos o nome de glicogênese. Enquanto que depois, conforme o nosso organismo vai consumindo essa glicose do sangue, o próprio fígado vai transformar esse glicogênio em glicose novamente e devolver ele ao sangue para manter a glicemia dentro dos parâmetros considerados normais. Essa transformação do glicogênio em glicose, nós damos o nome de glicogenólise. Lise quer dizer quebra, quebra do glicogênio. Glicogênese quer geração de glicogênio. Então, olha só o que o fígado faz. Ele estimula, aumenta a glicogenólise, a transformação do glicogênio em glicose, e diminui a transformação de glicose em glicogênio. E joga a glicose na corrente sanguínea. Essas ações acontecem devido à ativação de receptores beta-1 e beta-2 no fígado. Então, olha só, você vai respirar melhor, vai captar mais oxigênio através da respiração. O fígado vai se encarregar de jogar mais glicose no sangue. E esse sangue vai muito mais para o músculo do que, por exemplo, para a pele. Numa situação dessa, é o músculo que vai precisar de mais energia. E a principal fonte, a primeira fonte de energia ali para o músculo vai ser essa glicose. E não para por aí. O simpático também age no pâncreas. E no pâncreas vai acontecer duas coisas. Então, o simpático vai fazer com que o pâncreas diminua a secreção de insulina, devido à ativação de receptores alfa-2, e aumentar a secreção de glucagon, que é a ativação de beta-2. Então, olha só, a insulina, que é o hormônio que faria com que a glicose entre na célula, vai ficar baixo. Então, aquela glicose que foi jogada no sangue tende a permanecer no sangue. Enquanto que também aumenta a secreção de glucagon, que é o hormônio que mantém a glicose no sangue. Então, essa ação conjunta do pâncreas e o fígado faz com que a glicemia aumente.
E é importante que isso aconteça nessa situação de luta ou fuga, porque o fígado vai consumir mais glicose. Tá? Então você vê aí que são 3 ações que fazem a glicemia aumentar. A produção de glicose pelo fígado, a diminuição de insulina e o aumento de glucagon. Além disso, outra ação, outro local onde o simpático tem uma ação importante é nos rins. Então, nos rins, o simpático estimula a secreção de renina. Esse aumento da secreção de renina, eu esqueci de colocar aqui, é mediado pela ativação de receptores beta-1 e beta-2. Então, essa renina, mais tarde, em outros vídeos, veremos mais sobre ela, essa renina vai estimular, através de outros processos, a retenção de líquido. O nosso rim vai reter líquido, água e sódio. Então, o volume sanguíneo vai aumentar, isso aumenta a pressão arterial também, colabora com o aumento da pressão arterial. Esqueci de dizer que nos vasos sanguíneos, essa contração dos vasos sanguíneos vai causar um aumento da resistência vascular periférica, que junto com o aumento do débito cardíaco vai fazer a pressão aumentar. E agora eu estou dizendo que, além disso, os rins tende a reter água e sódio. Isso vai causar um aumento da pressão arterial. Tá? Então essas são algumas das ações do sistema simpático e parasimpático no nosso organismo. No próximo vídeo nós falaremos das ações em outros locais do nosso corpo. Aguardem.